Gostaria de dar boa tarde a todos, bem-vindos, corajosos, nessa tarde de sábado bem quente, nós aqui reunidos falando sobre apagamentos. Então, hoje a gente vai começar essa mesa, que se intitula Imagens e Fronteiras do Esquecimento Público 2. E começamos, então, com a professora Maria de Fátima, onde é que está? Maria de Fátima Moretti Couto, da Unicamp. Maria de Fátima possui formação em Psicologia e História, com doutorado em História da Arte e Arqueologia, atuando com a crítica de arte, arte francesa do final do século XIX, arte moderna e contemporânea, arte de vanguarda, arte latino-americana, concretismo e neoconcretismo, pintura informal. É professora livre-docente de História da Arte da Unicamp. É membro da Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plásticas e do Comitê Brasileiro de História da Arte. É editora-chefe da revista Modos e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Unicamp desde 2017. É autora de Por uma Vanguarda Nacional, a Crítica Brasileira em Busca de uma Identidade Artística, 1940 a 1960, e a recepção da obra de Antônio Bandeira no exterior, 1946-1967. Então, Maria de Fátima, bem-vinda, e pode iniciar, então, a tua comunicação. Bom, boa tarde a todos, todas. Muito obrigada. Eu queria iniciar agradecendo a Mônica, a Andrula, pelo convite, o Sebastião, que não está aqui ainda. É um prazer estar aqui com todos vocês, compartilhando um pouquinho de uma pesquisa que ainda está em processo e que não vai parar nunca. Nesse caso aí, sempre vai continuar. É um tema que me instiga, me interessa e vai ficar a vida inteira, né? Então, eu começo com esse pequeno trechinho de um poema da Szymborska, né? Gosto dos mapas porque mentem, porque não dão acesso à dura verdade, porque generosos e bem-humorados estendem-me na mesa um mundo que não é deste mundo. Agora, eu vou começar citando um outro livro, que não é dela. Encontra el mapa, distúrbios... Desculpem, eu estou muito melhor do que eu já estive. Há 2 dias atrás, eu estava sem voz, então estou até feliz, porque se eu tivesse que falar ontem ou antes de ontem, vocês não me escutariam mesmo. Então, vou fazer um esforcinho aqui, mas a voz está fraca mesmo, né? Bom, Encontra el mapa, Distúrbios de la Geografia Colonial do Ocidente, livro publicado em 2008, Estrela de Diego discorre sobre a não objetividade dos mapas e das representações cartográficas, relacionando seu recorrente uso e aceitação no Ocidente ao sucesso de sua política colonial. Melhorou agora? Construções espaciais idealizadas, os mapas ordenam o mundo para que seja mais fácil controlá-lo, criam uma totalidade ilusória e tornam igual aquilo que é diferente, afirma a autora. Difundem ou impõem modos de ver, convenções culturais determinadas que não são facilmente compreensíveis a todos os povos nem a todos os setores de uma sociedade. São estratégias de representação da realidade, projeções de interesses políticos daqueles que os encomendam e, por isso, estão associados a questões ideológicas e a formas de controle. As conclusões da autora partem de estudos anteriores realizados no próprio campo da história da cartografia, que contestavam a noção de mapa como retrato objetivo da realidade. Nesse contexto, destacam-se as pesquisas de Brian Harley, um dos primeiros a afirmar, no campo da história da cartografia, ainda nos anos 80, que os mapas, longe de serem um espelho da natureza, descreviam um mundo em termos de relações de poder e de práticas culturais. Em Text and Context in the Interpretation of Early Maps, publicado originalmente em 1990, Harley assinala que a retórica permeia todas as camadas do mapa. Como imagens do mundo, os mapas nunca são neutros ou isentos de valor, ou são completamente científicos. E sobre os mapas da América do Norte, realizados no século XVIII, Harley pontua que, embora à primeira vista eles pareçam cumprir os objetivos da cartografia iluminista, olhando-se mais de perto, é possível perceber os imperativos territoriais da expansão agressiva, no caso da Inglaterra, para além-mar.
Então, é essa citação, né? Que a cartografia tornou-se um proeminente registro dos interesses coloniais. É um retrato inconsciente de quão bem-sucedida a sociedade colonial europeia reproduziu-se a si mesma no Novo Mundo. E os mapas conferem segurança aos colonos, reproduzindo a autoridade simbólica e os nomes de lugares do Velho Mundo. Além disso, à medida que a fronteira se deslocava para o oeste, os vestígios de um passado indígena eram retirados da imagem. Vários fabricantes de mapa do século XVIII preferiam espaços em branco em lugar de uma remanescente geografia indígena. Essa é a citação. Voltando ao texto que me interessa aqui, né, do estudo da Estrela de Diego, a originalidade do estudo de Estrela de Diego e seu interesse para meu artigo advém do fato dela construir sua argumentação a partir da análise de diferentes obras de arte, desde as pinturas de Vermeer, já bastante conhecidas, né, nas quais não apenas o mapa, mas também o geógrafo e o astrônomo ocupam um lugar de destaque, até as representações cartográficas subjetivas e incompletas de Guilherme Cuitica, que todo mundo deve conhecer, né? Aqui ele está desenhando mapas nesses colchões que ele recolhe já utilizados por crianças, né? Ou a representação provocativamente instável do continente africano em emergência. Ops, começou a história. Em emergência de Alfred Jarre. Começamos. E sem microfone. Pronto, alô? É. Não, ele desliga sozinho. Ele desliga sozinho. É. Então, ou a apresentação provocativamente instável do continente africano em emergência de Alfred Jarre. Isso são alguns dos trabalhos por ela citados, né? Alguns poucos trabalhos de artistas brasileiros contemporâneos foram também citados por Estrela de Diego. Um dos muitos Mapa Mundi, de Anabela Geiger, Cruzeiro do Sul, de Cildo Meirelles, A Noite, de Irã do Espírito Santo, e Mapa de Lopo Homem 2, de Adriana Varejão, no qual a artista carioca transplanta para a tela uma das primeiras representações do Novo Mundo, elaborada em 1519 por Lopo Homem, cartógrafo e cosmógrafo português, e a lacera e sutura, né? Transplanta para a tela, lacera e sutura essa representação cartográfica. Estar contra o mapa, como indicado no título do livro por mim citado, é estar contra a ordem dada, é resistir à imposição de padrões e lutar por novas normas de ver o mundo ou de estar no mundo, mesmo sabendo do reduzido poder da arte de interferir na geopolítica global. Assim, o princípio norteador das escolhas da autora foi certamente o desejo de dar relevo a obras que questionam os códigos cartográficos e desafiam os hábitos perceptivos, manipulando escalas, embaralhando distâncias, borrando fronteiras e subvertendo geografias reais. Obras capazes de avivar nossa sensibilidade e aguçar nossa imaginação, como o Mapa Mundi concebido pelos surrealistas franceses e reproduzido pela revista belga Variété em junho de 1929, Le Monde au temps des surréalistes, com o qual Estrela de Diego abre seu texto. Nele, o grupo surrealista realiza uma manobra desestabilizadora, alterando as escalas de países, arquipélagos e continentes e promovendo uma releitura do mundo. Embora agora foi. Vamos ver. Não. Alô? Alô? Também está caindo. Já acabei de chamar o técnico. Melhor ser esse. Vamos lá. Terceira tentativa, vamos lá. Então, falando do mapa aqui, o grupo surrealista, nesse mapa, realiza uma manobra desestabilizadora, alterando as escalas dos países, arquipélagos e continentes e promovendo uma releitura do mundo, embora ainda pautada pelo hemisfério norte e, claro, pelos interesses políticos, culturais e estéticos dos surrealistas. A Rússia, nesse caso, domina a cena, enquanto a China parece ter encolhido e os Estados Unidos praticamente sumiram do mapa, apenas representados pelo Alasca.
Já o México, o país que André Breton chamaria, anos mais tarde, de o mais surrealista de todos, ganha destaque. O continente europeu, por sua vez, aparece mutilado e reescrito, são palavras da Estrela de Diego, com demarcações ambíguas, imprecisas, e cito também, uma caprichosa linha do Equador, ondulante e distorcida, dividindo a nova ordem mundial. Interessante apontar ainda o quanto a Austrália e os continentes africano e sul-americano são representados diminutos, em especial se os compararmos à representação de ilhas e arquipélagos, como a Ilha de Páscoa, a Terra do Fogo, que aparece aqui completamente deslocada do continente, ou o arquipélago da Oceania. Apenas 2 cidades, ressalta de Diego, estão ali nomeadas, Paris e Constantinopla, revelando que o mundo, cito a autora, o mundo inteiro era Paris, ou ao menos olhava para Paris e era olhado a partir de Paris, cuja predominância neste mapa era compartilhada apenas com a cidade das grandes cúpulas douradas, epítome das civilizações e dos impérios, Constantinopla. Fim de citação. Claro, penso que para nós, latino-americanos, a associação deste mapa ao desenho, já tão conhecido e também comentado no livro em questão de Joaquim Torres Garcia, é o norte é o sul, o norte é o sul, concebido poucos anos mais tarde do mapa dos surrealistas, em 1935, é inevitável. O artista uruguaio residiu em Paris entre 1926 e 1932, e, embora frequentasse outros círculos, talvez tenha tomado conhecimento do mapa dos surrealistas. De todo modo, seu trabalho parece-me mais radical, pois, ao inverter a posição do mapa do continente sul-americano, colocando o norte no lugar do sul, leva-nos a refletir sobre o efetivo lugar ocupado por essa região no mundo geopolítico. Como observou Maria Angélica Melende, colocar o Polo Sul na parte superior do mapa, convencionalmente usada para indicar o norte, produz uma mudança de sentido. Os navios subirão para o sul e descerão até o norte. O leste, o Oriente Vermelho, como corresponde, estará à esquerda. Muito mais do que um jogo engenhoso, o deslocamento semântico dos pontos cardeais produz múltiplas associações simbólicas. A nova bússola que aponta ao sul indica também um lugar ao qual se ascende, o paraíso. Descer ao norte é também uma descida aos infernos. Trata-se, evidentemente, de um gesto simbólico e que vem sendo, inclusive, discutido se ele ainda é efetivo, né? O Walter Mignolo, por exemplo, para ele afirma que essa imagem naturalizada da América, com o sul para cima, foi um passo importante, mas ainda insuficiente, porque não transformou nada. E o Joaquim Barrendos, que aqui esteve, por exemplo, ele discute muito a repetição ad infinitum dessa imagem, como no caso aqui de 2 exposições importantes, para retomar a ideia de arte da América Latina, sem discutir verdadeiramente o que o mapa, a princípio, apontava, que era o lugar dessa... Discutir de fato, né? O lugar da arte aqui produzida no cenário internacional. Mas, enfim, trata-se de um gesto simbólico, mas que acabou por se converter em um instrumento de afirmação cultural e que serviu de inspiração e estímulo para debates em torno da questão latino-americana e da posição ocupada pela arte pelos artistas sul-americanos no panorama internacional, como veremos a seguir. O interesse pelos mapas fora da cartografia, né, ou seja, por imagens cartográficas que combinam elementos da estética cartográfica, sem, contudo, recorrer a todas as suas convenções, linguagens e códigos de representação, é grande e congrega pesquisadores de diferentes procedências e campos do conhecimento. Carla Lois, autora de diversos estudos na área da história da geografia e da cartografia, propõe, em artigo publicado em 2015, novas abordagens metodológicas que permitam, cito, examinar o mapa além das questões de precisão das localizações, do nível de informação ou da relevância da escolha das variáveis visuais. A seu ver, os mapas devem ser compreendidos como objetos culturais, como imagens-objetos complexas, variáveis e instáveis, que escapam de definições rígidas. Eu quero aqui, então, assinalar que, no campo da história da cartografia e da geografia, esse debate vem ocorrendo de modo intenso, né? Nem todos concordam com o que o Brian Harley propõe, ele já faleceu, na esteira do Foucault, e etc., mas é um debate que não está centrado apenas aqui né, no nosso campo, muito ao contrário. Né? Mas, enfim. Então, a Carla Loy, ela é argentina,
ela assinala que uma das primeiras consequências de se adotar uma concepção mais ampla para pensar o objeto mapa é a abertura para uma insuspeita constelação de imagens heterogêneas capazes de reivindicar para si o status cartográfico, independentemente de seu grau de cientificidade. Ela defende, contudo, que essas imagens possam ser analisadas e agrupadas a partir de princípios ordenadores e propõe como chaves interpretativas o uso das noções de gêneros cartográficos, inspirada em Bakhtin, ou ainda de séries específicas variadas, concebidas a partir da ideia da montagem warburgiana. Assim, diz ela, em vez de associar a instabilidade à incerteza e à vertigem, devemos renunciar às certezas das definições reducionistas e aceitar que a flexibilidade do objeto abre um infinito prisma de possibilidades para analisar como os mapas participam de nossas experiências e concepções sobre o espaço, a história, a sociedade e o mundo. Lois discute, neste e em outros artigos, alguns mapas realizados por artistas do presente e do passado, como Torres Garcia, Jasper Jones, ou ainda a dupla brasileira Ângela Detanic e Rafael Lem, inserindo suas obras no que ela chama de gênero de mapas artísticos. Em que pese a acuidade e a densidade de suas observações, e eu gostaria de trazer, eu a trouxe para cá porque eu acho que ela está trabalhando com grande seriedade a respeito desse tema, né? Eu gostaria de fazer uma ressalva a respeito dessa denominação, mapas artísticos. A meu ver, a partir da perspectiva da história da arte, esse gênero não se faz operatório, já que o recurso aos mapas e às representações cartográficas para os artistas visuais tem forte sentido conceitual e relaciona-se, como vimos acima, à intenção de problematizar as correspondências estabelecidas entre fronteiras geográficas e territórios culturais, ou de evidenciar as conexões entre divisões geopolíticas e interesses econômicos. A pulsão que move os artistas a desenhar, riscar, pintar, conceber os mais diversos tipos de mapas é uma pulsão crítica que raramente se esgota na apresentação, finalização de um objeto definido. Ao contrário, o objeto, na maioria dos casos, é um instrumento de ativação do debate pretendido. Em alguns casos, como em MEP, da Palestina, que reside em Londres, né? Londres e Alemanha, Monatum, obra datada de 1999, o objeto pode, inclusive, modificar-se ou desfazer-se pela ação do espectador sem prejuízo para o entendimento da proposta. A artista palestina, nascida no Líbano e radicada na Inglaterra desde 75, Atum aborda em seu trabalho questões relacionadas ao exílio, ao deslocamento, ao sentimento de perda e à violência e controle institucionais. Servindo-se de materiais banais e muitas vezes efêmeros, como fios de cabelo, sabão, papel, fios elétricos, bolinhas de gude, algodão e lã, e inspirando-se em experiências corriqueiras do cotidiano, Atum cria objetos ao mesmo tempo familiares e estranhos, ou elabora performances e vídeos que colocam em discussão nossos hábitos e rotinas. MEP é uma de suas muitas esculturas horizontais, feitas no chão. Nela, ela emprega bolas de gude transparentes para construir um gigantesco mapa mundi, frágil e instável, que, como observa a própria autora, desestabiliza o espaço ao redor e dá a impressão de que ele está em fluxo constante ou de que está se pisando em terreno trepidante ou perigoso. À primeira vista, estático, ele é uma obra que foi apresentada em várias situações, né? À primeira vista, estático, o mapa se movimenta a cada passagem de um visitante, alterando constantemente seu formato e tornando-se cada vez mais impreciso. Todavia, é esta imprecisão que o torna tão potente, pois nos leva a refletir sobre a arbitrariedade de muitas das delimitações geográficas e sobre as múltiplas consequências dos deslocamentos em um mundo tão avesso ao contato com o outro. Como observa Chiara Bertola, curadora da exposição de Monatum, realizada na Pinacoteca de São Paulo, entre 2014 e 2015, podemos distingui-los, os continentes, por suas fronteiras geográficas naturais, ao passo que as fronteiras políticas, construídas pelo poder dos seres humanos, não apenas se anulam pela conformidade do material, como também, inevitavelmente, têm seu desenho alterado a cada passo do observador. E ela fala, talvez intruso, né? O que se repete aqui
é a forma que evita todo tipo de cristalização. Ela não é definitiva e está sujeita a evoluções e mudanças como os seres vivos. O interesse de Atum pelos mapas é recorrente. Esse aqui é apenas um outro trabalho dela fantástico, né? Mas eu vou passar para outra artista. É recorrente, assim como da artista espanhola Cristina Lucas, para quem fazer mapas no século XXI é fundamental para entender as questões que vão além dos conflitos territoriais, analisando os instrumentos de poder. Em entrevista concedida em 2009, Cristina Lucas, espanhola, né, afirma, em consonância com a abordagem aqui proposta, e eu cito, que o importante da cartografia é que ela é sempre falsa, uma representação que ajuda a entender algo desconhecido e, portanto, revela as coisas. Uma vez descoberta, a coisa estará à vista para sempre. Pantone, menos 500 mais 2007, é um trabalho da Cristina Lucas, que está aqui. É outro trabalho em que a imagem do mapa é flutuante, cambiante e, por isso, provocadora. Trata-se de um vídeo exposto primeiramente em 2007 e realizado com manchas de cores geradas por computador sobre um fundo branco sem nomes ou textos indicativos. Nele, Lucas procura refletir sobre a relação entre nação e identidade ao criar imagens sequenciais das transformações dos mapas políticos, da construção e derrocada de impérios do ano 500 a.C. até a atualidade. As manchas aparecem e desaparecem, crescem, diminuem e se fundem, criando novos países e nações reconhecíveis pelos marcos temporais assinalados em um canto da tela. Né? Aqui eu tenho o ano, né? Aqui são várias projeções da tela. Como descreve Lucas, essas transformações foram feitas por alianças, herança ou, mais comumente, com o uso da força. Neste trabalho, guerras violentas se assemelham a coloridas pinturas abstratas em movimento, como se tivesse vida própria, como um organismo viral que se espalha e ocupa toda a superfície do planeta Terra. Tudo acontece no mesmo momento, sem hierarquia. O que é muito importante em termos de nossa própria história, pode ser relativamente pequeno em uma escala global. É impossível para nós, diz a artista ainda, né, aprender o esforço incansável das sociedades para mover as fronteiras e criar novas identidades nacionais. Em mais de uma ocasião, performances foram realizadas nas salas em que Pantone era apresentada, agregando assim outro elemento reflexivo e disruptivo ao trabalho. Em um encontro realizado em Medellín, em 2007, por exemplo, 4 historiadores discorriam simultaneamente sobre o que se passava na tela, concentrando-se em uma região distinta. No Centro de Artes de Santa Mônica, em Barcelona, em 2015, alunos da Faculdade de Belas Artes liam depoimentos de imigrantes ou refugiados de guerra enquanto Pantone ia ocorrendo. Eu coloquei esses 2 outros mapas aqui que participaram da Histórias da Sexualidade para mostrar para vocês que também para ela o mapa é algo que importa bastante, né? Meu interesse pelo tema relaciona-se à pesquisa que desenvolvo com o apoio do CNPq, em que discuto como as noções de América Latina e de arte latino-americana foram assimiladas, difundidas e criticadas em diferentes contextos geográficos, artísticos e institucionais. Um dos tópicos dessa pesquisa diz respeito aos artistas latino-americanos que discutem em suas obras o lugar atribuído aos países considerados periféricos no concerto internacional de nações, né? Entre as várias estratégias críticas por eles utilizadas, destaca-se, pelas questões levantadas acima, a criação de mapas imaginários ou intervenções em representações cartográficas diversas. Como observou Icléa Catani, que todos conhecem, né, historiadora da arte com diversos trabalhos sobre esse assunto, as cartografias possuem efetivamente significado simbólico especial na América Latina, pois elas criaram uma espécie de representação do real ou do imaginário sobre esse continente desconhecido. E aí eu cito a Icléa. A América Latina se constituiu, de certo modo, pela cartografia, uma cartografia inventarial destinada a estabelecer os recursos a serem explorados e as fronteiras a serem demarcadas. Ao mesmo tempo, as cartografias permitem um olhar crítico ou reflexivo sobre nós mesmos, quem somos nós, latino-americanos, e qual o nosso lugar no mundo, como fomos constituídos pela descoberta e pelas migrações. A lista de artistas do continente americano que, esporádica ou sistematicamente, recorreram a materiais cartográficos é extensa.
e se torna mais... A gente viu um exemplo ontem com a Mônica, né? E se torna mais robusta a partir dos anos 60 e 70, ou em torno dessas datas, né? Quando, face à interferência crescente dos Estados Unidos na região após a Revolução Cubana, a ideia de uma América Latina unida, integrada e resistente emerge em diferentes campos do saber, a despeito de ser uma construção artificial forjada pela metrópole. O conceito de América Latina é um conceito forjado pela própria metrópole. Bom, nesse caso, eu cito aqui, evidentemente, todos conhecem a brasileira Anabela Geiger, com várias de suas intervenções que chegam até os dias atuais, que é uma artista cujo interesse pelos mapas é permanente, né? Mas que nos anos 60 e 70 ela tem diversos trabalhos em que ela explora, inclusive, essa questão da transformação, né? Aqui, América Latina, amuleto, mulata, e que ela também faz em vídeo, né? Em diferentes suportes, ou aqui uma performance que ela transforma nesse painel fotográfico, né? A brasileira Anabela Geiger e o argentino Nicolás Uriburu destacam-se nesse contexto dos anos 60 e 70, né? Com obras densas em variados suportes e que já foram objeto de estudo de diversos pesquisadores, e que, por isso, eu não quis me aprofundar aqui neles dois, né? Eu também já escrevi sobre eles. Movidos por interesses distintos, ambos apropriaram-se recorrentemente da imagem silhueta da América Latina ou do mapa mundi. Uriburu com o intuito de anular nossas fronteiras e divisões políticas. Aqui é um mapa em que as reservas naturais do futuro, unidas ou submetidas, ele não tem as divisões políticas, né? Uriburu com o intuito de anular nossas fronteiras e divisões políticas e assinalar nossa unidade natural, e Geiger com a intenção de apontar que o planeta não é estruturado apenas por meridianos e paralelos, mas por complexas relações de poder. Outros exemplos aqui é o Uriburu, mais recente, né? Outros exemplos aqui também desse mesmo período é a capa, né, do Luiz Felipe Noé, em que ele está retomando também lá o mapa do Torres Garcia, né? O nosso Rubens Gerstmann também, de novo, pensando no Torres Garcia, só que agora a América do Sul é a América do Norte, né? Ele está mudando os continentes. Horácio Zabala, argentino, com várias obras também com essa mesma proposta, né? Eu acho que aqui é um artista mais recente, né? Para muitos artistas contemporâneos, eu vou até parar aqui assim, ó. Para muitos artistas contemporâneos atuantes na América Latina, estar contra o mapa significa lançar novas luzes sobre nosso passado e compreender nosso presente a partir de novas perspectivas, atuando contra as hegemonias culturais e políticas dadas como naturais. Nesse caso é o tonel cubano, em que ele constrói o mapa de Cuba na Bienal de Havana, na terceira Bienal de Havana, que ele mostra, né? O mapa de Cuba é construído com tijolos, que são bloques em espanhol, e ele também dá o título, que é El Bloqueo. E outro trabalho dele que eu acho extraordinário é esse aqui, O Mundo Sonhado, em que todo o mapa é construído a partir dessa forma aqui, que é da ilha de Cuba, né? E todo o restante do mapa ele é construído a partir desse padrão que ele vai repetindo. Então, vou repetir o que eu falei aqui, né? Para muitos artistas contemporâneos, atuantes na América Latina, estar contra o mapa significa lançar novas luzes sobre nosso passado e compreender nosso presente a partir de novas perspectivas, atuando contra as hegemonias culturais e políticas dadas como naturais. Teorias pós-coloniais, no caso latino-americano, estudos decoloniais, que visam discutir a relação entre modernidade e colonialidade, bem como os efeitos nefastos da expansão colonial europeia na América, tem contribuído para a crítica à universalidade dos modelos eurocêntricos de conhecimento e para a defesa da eficácia de saberes subalternos, e fundamentado muitos desses trabalhos. Faz-se necessário registrar a infinidade de possibilidades abertas por essas intervenções poéticas, na maioria das vezes banais e muitas vezes efêmeras, mas que possuem forte poder simbólico, como os trabalhos com os quais eu termino, de Jaime Laureano, em que ele se apropria de mapas náuticos da época da colonização e rompe a suposta asepsia dos traços científicos ao nomear com um giz de pemba, utilizado em rituais de Umbanda, as intenções e as consequências perversas de um processo de submissão e controle, de apagamento de histórias locais em prol de uma narrativa única e homogeneizante.
nas mãos dos artistas, portanto, e é a minha conclusão aqui, o mapa deixa de ser uma arma servil do poder e transforma-se em uma superfície sobre a qual se pode reescrever o mundo a partir de perspectivas próprias ou, ao menos, repensar a história a partir de novos paradigmas. Obrigada. Bem, então, antes de tudo, parabenizar a Maria de Fátima pela belíssima apresentação e que nos faz pensar cada vez mais e de que toda forma, que mesmo um mero diagrama trata-se de uma forma simbólica sempre, né? Que qualquer coisa delimitada, desenhada, circunscrita, configurada, produzida, né, pelo homem, ela traz atrás de si, ela não é neutra, não é passiva, né, mas traz atrás de si uma construção ideológica, né? E eu vou abrir, então, vou pular uma questão aqui, e depois a gente, então, abre para o público. A gente vê... eu sei pouco sobre o assunto, posso estar até falando uma bobagem, tá? Pelas coisas que tu trouxeste, pelo teu texto e pelas imagens dos artistas, é comum acontecer um questionamento, né, se estabelecer um questionamento em relação a Sul e Norte, tá? Em relação à América do Sul, América do Norte, essa troca de polos, ok. A minha pergunta é se, nas tuas pesquisas, tu chegaste a ver alguma coisa dentro da própria América Latina, da relação, porque a sensação que eu tenho, estou falando assim de uma forma bem, ignorante, tá? Da sensação que eu tenho de que o Brasil ele está de costas para a América Latina. Né? Me parece que os outros países eles se relacionam, mas qual é a nossa relação, o Brasil? Porque parece que a gente está com os olhos muitas vezes voltados para a Europa ou para os Estados Unidos, muito mais do que para o nosso, né, para os nossos vizinhos aqui. Então essa relação talvez, provavelmente, pelas colônias terem sido, né, diferentes, de Portugal e Espanha, não sei, mas se aparece nas tuas pesquisas algum questionamento entre os próprios latino-americanos nas suas relações, porque se a gente tivesse uma força realmente, se a gente mesmo se visse como latino-americanos, a gente costuma falar que somos latino-americanos, mas parece que a gente fala América Latina e parece que a gente fala do lado de lá, né? Às vezes, né? Mais fortemente. Eles têm um discurso, mesmo nas artes, muito forte em relação a isso, né? Eu acho, assim, uruguaios, argentinos, chilenos, peruanos, colombianos, bolivianos, né? E minha pergunta é essa: se tu chegaste a ver, em algum momento, um próprio questionamento desta América Latina em relação aos seus vizinhos? Alô? Partindo de artistas brasileiros que eu me lembre, eu trouxe a Anabela Geiger para pensar, porque aqui o mapa do Brasil se confunde com o mapa da América Latina, né? O mapa do Brasil, às vezes, ele é um, é outro, e passa de um para outro, e a gente sem grande clareza, né? Ou aqui, nesse caso fantástico, lindo e maravilhoso da América Latina, amuleto, amulata, amulato. Então, o Brasil está nesse meio, né? E a Anabela Geiger é alguém cujo trabalho se estende há anos sobre a questão dos mapas, né? Mas, então, talvez ela traga, sem uma questão de confrontação, né? O Brasil se funde e sai, e a identidade volta. E o que você acha, Luiz Cláudio? Funde, volta, vai e volta. Não, porque ele estudou a Anabela para caramba e esse tema, por isso que eu estou perguntando para ele.
Obrigado. A questão da relação de poder também implica um problema cultural, no caso da Anabela. Aí mesmo ela está invocando um problema cultural. Né? E eu acho que, sim, no caso dela, a América Latina e o Brasil tem um escorrega, né, de falta de limite, né, de perda de limite, e que, na verdade, é a periferia. Nós, a periferia, no âmbito daquele mapa de cultura que eu acho que você mostrou aí, né? É esse daí. Que aqui são as correntes culturais dominantes, correntes culturais periféricas. É isso que está escrito em máquina de escrever, né, datilografada. Né? Ela tem esse problema, ela levanta esse problema do âmbito periférico no âmbito da cultura. E tem aquele outro trabalho que ela aponta no mapa, que é o local da arte. Quer dizer, ela está sempre amontando o local da arte para a América Latina, descentralizando, de certo modo, mas colocando o problema de que nós somos periferia. Então, tem esse âmbito. Assim. E, no caso do Uriburu, também, que é esse aqui, mas ele já tem uma pegada mais ecológica, que é com essa que ele vai trabalhar depois. Ele vai colorir. Tem um período, nos anos 60 e 70, que ele pauta a sua prática por performances que ele colore um pedaço do Rio Sena. Ele começa colorindo os canais lá de Veneza, muito rapidamente, sem avisar ninguém. Eu até tirei aí essa imagem. Então, ele colore as águas, que, nesse caso, se fundem. Né? Então, é uma pegada mais ecológica do que a dela é muito mais ligada a essa questão do sistema da arte. Né? E aqui também não tem definição. Né? A região nos une mais do que nos separa. Agora, evidentemente, há relações. O que você está tentando dizer tudo bem, a gente tem uma pressão de fora para dentro e as nossas pressões internas como nós nós debatemos como, inclusive visualmente. A imagem de uma América Latina unida, que eu tentei falar aqui, ela se faz muito presente nos anos 60 e 70, inclusive com o boom da literatura latino-americana, etc. Mas o conceito de Latinoamérica é um conceito problemático em si. Né? Então, ele também... Por isso que talvez ele escorregue, vai e volta. Né? E faz sentido quando a gente se une pelos nossos percalços e nossos problemas face a interferências externas. Nesse momento, a unidade parece que até conceitualmente se faz presente. Acho muito legal esse mapa aqui dele também. Né? Esse aqui, para mim, é uma coisa muito forte, né? Que é como se a gente tivesse... Ali é um pedaço da Argentina. Né? Você está sendo invadido, né? Você está sendo marcado por questões que não são suas. Né? Mas o interessante é que escorrega. O interessante é que a ideia é que é um conceito que se esvai ao mesmo tempo em que se coloca, se esvai e se coloca. Eu adoro esse aqui. Vou colocar esse aqui. Está ouvindo? É a história, ele liga e desliga. Quer pegar esse aqui? Ah, tá. Não foi. Não. Ele liga e desliga. Pega aqui. Eu vou pegar. Esse? Tá, agora foi. Na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta. Eu estava estudando algumas coisas da história das exposições da primeira Bienal do Mercosul. E talvez você tenha até falado sobre isso, porque eu cheguei atrasada, então eu peço desculpa. Mas um dos eixos que o Frederico Moraes propõe são as cartografias. E, na verdade, o pouco que eu consegui ver da sua apresentação foi muito mais esclarecedor do que eu encontrei lá até. Então, queria te agradecer por isso, porque eu acho que, mesmo que isso seja amplamente tratado, ou já tenha sido amplamente tratado, essas atualizações de leituras que você propõe, principalmente através do trabalho da Geiger, são muito importantes para a gente. Assim. Mostra que o conteúdo não está morto, digamos assim. E também porque a gente está há, sei lá, 20 anos
daquela Bienal, e a gente tem problemas muito mais caros ao nosso tempo, né? Lá se tinha um início de discussão sobre o que era América Latina. Hoje em dia, a gente ainda já tem muitas pessoas que se identificam como latinos-americanos, que era algo que a gente não tinha naquele momento. Então, era só mais um comentário para te agradecer. Eu tirei um monte de coisa da apresentação. Eu tirei porque eu já tratei em outros lugares. Aí eu falei assim, você fica, né? Você cansa de se repetir. Então, eu tirei. A primeira Bienal do Mercosul ela é muito emblemática nesse sentido. Porque, na verdade, o Frederico Moraes ele tá junto com esse pessoal aqui, né? O Frederico Moraes está lá batalhando nos anos 70. Ele sai dessa geração. E, em 97, ele reatualiza várias das ideias que ele tratava lá nos anos 70. Então, a primeira Bienal do Mercosul ela traz de volta esse tema, não necessariamente porque ele estava bastante atual, e também estava por questões geopolíticas, mas porque era uma questão que ele... Né? E a vertente cartográfica ela aparece depois. Ela é uma das 3 vertentes. A vertente construtiva, né? A cartográfica, haveria uma vertente, segundo a Camila Amaral, já haveria uma vertente ainda na chave do Fantástico, que ele acabou retirando e substituindo pelo cartográfico. Mas aí ele traz essa discussão da cartografia para ele, e aquele primeiro texto dele, o texto de apresentação da Bienal do Mercosul, é quase um manifesto. É reescrevendo a história da América, história da arte latino-americana. O que acontece com ele é que ele não problematiza o conceito, ele naturaliza, porque ele precisa dele. Ele tá aqui, ele ainda está... Ele está aqui querendo defender isso, assim, ele está querendo defender essa posição de confronto, né? Então ele naturaliza, mas é um manifesto, reescrevendo a história reescrevendo a história da arte latino-americana é quase que um manifesto meio que bagunçado, mas se a gente for para tomar como manifesto não é para ser coerente, o manifesto é para provocar, inclusive pulsões e emoções, né? Então é muito legal trazer a Bienal, porque ela é um exemplo aqui. Como eu já tinha falado em outro lugar, falei, não, tira. Já falei da Anabela Geiger, já falei do Tonel em outros lugares. Aí eu fui querendo trazer outras coisas mais novas. Né? Não sei se vai dar para escrever um livro que nem a Estela do Diego, mas se fica querendo agregar, né? É isso. Obrigada. Cláudia, para você me ajudar na resposta, não para... Pode falar. Ele entende desse assunto. Ele já escreveu sobre isso. Eu, na verdade, estou com... Eu adoro essa sua reflexão. Você já tinha feito, de fato, outra vez, mas você tem um poder de reunir diversas leituras e tudo junto, assim, que eu acho fantástico. E, muito claramente, eu tinha uma pergunta em relação à sua posição dentro do seu texto, que eu queria perguntar, e outra é uma questão que me interessa, que é o problema do Laureano, que eu queria entender. Então, vou fazer rápido, vou tentar ser bem breve. A questão ligada aí à sua questão, o seu lugar de análise aí, como que ficou, eu queria entender com relação a Loís. Eu não sei se é Luís ou Luá. Eu falei Luá. Ela é argentina, né? Mas tá. Em relação a ela, porque ela parece propor que a leitura se faça dos mapas em relação ao... Você chegou a falar que tem uns leitores, eu queria entender essa parte, tem uns leitores que se utilizam muito do Foucault e é Luá. Então, eu achei interessante, porque, no caso dela, parece que não é só dizer é instabilidade. Parece que ela está dizendo esses mapas estão falando de uma concepção. Né? Então, eu queria saber como que você coloca esse entendimento, se a sua leitura está indo por aí ou pelo outro lado, isso é uma questão. E a outra, depois eu queria que você deixasse a do Laureano lá, porque eu queria também entender de que maneira aquela... Qual é o meu problema? É que eu sempre me pergunto de que maneira que a arte coloca os problemas de uma maneira particular, né? Porque, para não dizer específica, porque senão vão me condenar aqui, não é essa questão. No caso do artista que bota o machado em cima ali, essa simbologia ela me parece tão aberta, porque pode ser a violência dos de fora, porque o machado vem de fora, pode ser milhões de coisas, pode ser violência do de dentro. Então, tem uma abertura de sentido que me parece muito grande.
Eu fico me perguntando como que você entenderia, nesse caso, o Laureano, porque eu acho que o Laureano, embora politicamente eu acho super importante, eu sempre tendo a ver uma certa obviedade, entendeu? Então, eu queria que você me explicasse. Estou falando sinceramente, se eu estou sendo pouco generoso com o Laureano. Em primeiro lugar, eu vou falar porque Luar, esse meu interesse pelos mapas, uma vez tinha uma chamada para um congresso de História da Cartografia, lá em Quito. Eu falei, vou tentar, né? Não sei se vou. Você vai assim, né? Você sabe que a história mas eu queria ver como é que é um congresso de História da Cartografia, fiquei com vontade de ir. E me deparei com um universo bastante instigante. Claro que, gente, né? Eu fui num congresso, eu não, né? Bastante instigante, mas acolhedor, inclusive, né? Com trabalhos extremamente interessantes. O Paulo Vignoli, que é hoje está na Colômbia, deu a conferência inaugural, e a Carla era a grande organizadora. Mas tinha uma outra brasileira, fazendo doutorado, que ela fez a apresentação dela sobre mapas artísticos. O tema era mapas artísticos. Aquilo eu fiquei assim, sabe? Era alguém que eu acho que era da geografia também, né? Aquilo me incomodou. O que é mapa artístico? O que é o que não é? Mas eu adorei ter estado lá, entendeu? Adorei ter estado e ter visto a profundidade da discussão, inclusive os conflitos entre eles. Porque tem gente que está tratando do mapa até hoje com muita seriedade, sim, a partir dos mapas antigos, sem maiores questionamentos, ou a questão do cartográfico, tem de tudo, né? E a Carla era a organizadora do evento, então eu resolvi, assim, pelo menos, ler o que eles falam sobre isso. Então, ela é uma pesquisadora de dentro da história da cartografia e da geografia, com trabalhos publicados também no Brasil, em português. Eu cito 2, mas eu queria fazer uma homenagem, mas eu não quero concordar com tudo, entendeu? Porque eu acho que ela tenta trazer para a discussão no campo do saber do geográfico e do cartográfico essa questão que é tão como é que se fala? Tão escorregadia, que são os mapas feitos pelos artistas. Então, na realidade, a pesquisadora brasileira que falou sobre mapas artísticos, ela estava pegando para ela um conceito que a Carla trabalhava. Então, por isso que eu trouxe. Então, a Carla é alguém da cartografia que fala sobre Jasper Jones, que fala sobre o Torres Garcia, todo mundo fala, mas ela também vai falar, vai trazer. Então, ela tenta trazer, mas ela quer, de certa maneira, categorizar. Entendeu? Então, eu quis trazer, até para dizer, o debate está ocorrendo lá também, mas eu não concordo com as ideias. Não concordo com essa ideia então de... A sua posição não vai Não, na direção não. da dela. Vai, o Brian Harley, por exemplo, é alguém que era uma pesquisadora, Maria de Fátima Matos, que é do Mato Grosso, que trabalha com a questão dos viajantes, etc. Ela falou, Fátima, sai daqui e vai ler o Harley, que é fantástico. Mas o Harley não é alguém que, na área da cartografia, é assim tão aceito, porque ele fala só de convenção, o mapa como uma convenção como qualquer outra. E os cartógrafos também, espera aí, né? Como qualquer outra também não, né? Tem esse debate lá também. O Jaime Laureano, o trabalho dele, ele se estende a muito mais do que isso. Eu me cruzei com o trabalho dele com 2 temas, assim. Ele tem ele está tratando de temas atuais, então ele está realmente muito conectado, talvez usando o mapa para falar dessa ferida atual, né? Então, por isso que ele pega cartas náuticas de 1500, da época. É como se ele pegasse assim, um pensamento do Mignolo e vamos lá, vamos colocar colonialidade e poder e vamos ver o que o Renascimento nos trouxe para cá, né? Então, ele talvez seja menos sutil. Mas o trabalho dele eu acho fantástico. Eu cruzei no sentido assim, era um tema que me interessava, sobre o qual eu estava trabalhando, que é o Monumento às Bandeiras, do Brecheret, que eu escrevi sobre as pichações que ocorreram no Monumento às Bandeiras, etc. É outro trabalho que eu gosto de perseguir aí, que é o monumento e o contra o monumento, o antimonumento. E ele pega
ele refaz o Monumento às Bandeiras do Brecheret. É até esquisito falar isso hoje, porque a realidade é pior do que a gente pode imaginar. Mas ele faz desse tamaninho assim, tanto os bandeirantes, porque os bandeirantes, em sua maioria, são esculturas isoladas de personagens imaginários, sempre vestidos à la europeu, corajosos e destemidos, né? Você passa na Avenida Paulista, você vai no Museu Paulista, então são gloriosos. Ele faz desse tamanho, como se fossem figurinhas disso, com restos de munição, de cartuchos de munição. Então, ele consegue transformar... Isso é do Jaime? Ele transforma o macro num micro com um poder muito forte. Então, eu acho que é além disso, mas talvez você tenha razão no sentido de dizer que aqui ele não está querendo... O gesto é da evidência. Ele quer a evidência. Ele quer... Aquele outro gesto, um gesto que parece... Eu não discordo de você, mas eu acho o trabalho dele profundamente instigante, mas muito ligado às questões da geração atual, né, que quer trazer isso sem que tenha um espaço para o contraditório, não está tão aberto, né? O que eu falei que a realidade parece pior, porque a primeira vez que eu vi aquela placa do Partido 38, eu achei, juro, que era assim, tem algum artista querendo fazer uma crítica violenta à ideia de que o partido pensar, porque a placa é feita com munição, né? A ingênua aqui, a Poliana, achou, não, é algum artista que está querendo fazer uma crítica à ideia, a essa ligação com a milícia. Aí eu vi, não, era pago, o artista estava feliz, achando o máximo que a porcaria da placa seja feita com munição. Aí você fala assim, deixa eu sair daqui, me leva, vou lá para o mundo das duas, lá das duas que criaram aquele vídeo, deixa eu ir embora. Eu volto quando a situação estiver diferente, né? Mas o Laureano, então, ele pega o cartucho para justamente... O que ele está falando? Ele está associando a imagem dos bandeirantes com genocidas, né? Mas ele quer... Então, ele não quer muita dubiedade. Eu acho que é isso que você está criticando. Tu chegastes a mencionar sobre a questão indígena, né? Existe algum tópico dentro da história da arte que contemple, vamos dizer assim, essa parte? Algum artista que trabalhe sobre essa questão dentro da cartografia ou dentro dos mapas? Que tu possa citar o que tu lembra? No final, eu acho que ele está trazendo isso. Ele, para mim, é o que mais me... Pelo menos de modo explícito, né? Porque quando a gente fala... O Harley está dizendo isso, né? Eu acho muito interessante. Os textos dele são realmente fantásticos. Que as primeiras cartografias na América do Norte, no Canadá, Estados Unidos, preferiam deixar o nome da cidade em branco do que colocar o nome da original indígena. Deixava em branco no cartográfico, na representação cartográfica elaborada no período, né? Então, assim, essa questão, a ausência, o apagamento, ela aparece em todo esse debate, mas talvez o Laureano esteja trazendo isso de forma mais explícita nesse momento, mas certamente a Anabela não, né? Não, mas eu acho que a questão indígena está sendo colocada muito fortemente agora, então é inevitável, né? Então, não sei, eu te diria que ele, para mim, está trazendo isso de uma maneira mais clara nesse momento.